Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e eu explico essa brincadeira que a gente faz aqui, que é para reforçar a identidade do povo sul-mato-grossense, que são as pessoas que a gente traz para cá, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes há mais de 40 anos e as pessoas ainda confundem. Gente, eu sou a Sabrina Baes, estou aqui com vocês hoje para contar histórias inspiradoras de pessoas comuns como eu e como você, que no percurso encontraram o seu propósito. E quando a gente encontra o nosso propósito, a gente é capaz de impactar a nossa vida e a vida de pessoas ao nosso redor. E a cada episódio vamos trazer relatos reais de pessoas que enfrentaram seus medos, superaram as suas angústias e encontraram confianças para se tornarem referências. Nós do NovoCast queremos que essas histórias inspiradoras sirvam para você, para novas possibilidades, para sua vida. E o mais importante aqui é que você aprenda alguma coisa com o nosso podcast. E a gente quer te convidar para vir com a gente nessa jornada de descoberta, de superação e de transformação pessoal. Inclusive hoje, galera, a gente vai falar muito de um assunto que vai ajudar muito nesse conhecer-se, nessa questão da nossa transformação pessoal. E para você ter certeza que quem está aqui, se conseguiu, você também é capaz de conseguir, independente do nível que você está. Bom, o nosso podcast, o nosso convidado hoje, a gente vai trazer um assunto muito interessante, como eu já falei, que vai te ajudar no teu dia a dia e no trabalho, na tua relação com o teu chefe, que vai te ajudar no teu relacionamento da tua família, com seu esposo, então com seus filhos, e principalmente na tua autodescoberta, no seu conhecer, né? Então a gente vai falar hoje sobre os temperamentos com uma super especialista no assunto, que é a doutora Flávia Tavares do Couto. Ela é reumatologista, sócia proprietária da clínica Samari, sul-mato-grossense, católica, apaixonada por assuntos que englobam desenvolvimento pessoal e principalmente os temperamentos. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast e é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com esse convite, com certeza vai ser muito bom. Legal. Então, vou começar aqui, tá? Começa. A gente quer saber, doutora, antes da gente entrar nos temperamentos em si, qual que é a sua ligação com o Estado, se você é daqui, nasceu aqui, enfim, conta pra gente um pouquinho de como que você chegou aqui no Mato Grosso do Sul. Tá certo. Eu sou filha de uma mulher que é japonesa, descendente de imigrantes. Meu avô veio para Campo Grande em 1900 e talvez 45, vindo da guerra no Japão. Então, meu avô era um homem que lá no Japão tinha uma família. Eles moravam em Okinawa, que é, né, um lugar da onde vários japoneses vieram e se instalaram no Mato Grosso do Sul. E ele estudava, tinha uma vida muito, assim, de agricultores, mas com uma pretensão de estudo numa cidade maior. E teve todos esses sonhos tolhidos com a guerra. E ele tinha 6 irmãos, cada um foi para um lugar do mundo. Nossa. Meu avô veio para o Brasil, o outro foi para os Estados Unidos, uma irmã foi para a Argentina, um outro irmão foi para a Austrália. E ele nunca mais viu nenhum dos irmãos. Uma irmã, a que mora na Argentina, ele reencontrou mais de 20 anos depois. Os outros irmãos, eles nunca mais se viram, nunca mais viu os pais. E a minha avó, mãe da minha mãe, também é filha de imigrantes, mas a minha avó já nasceu no Brasil. E eles se conheceram e fizeram a vida, a história aqui. E eu tenho muito orgulho, assim, da história do meu avô, porque meu avô, então, imigrante, uma pessoa que veio para uma cultura completamente diferente, estudava. Então, assim, meu avô tinha pretensões de seguir uma vida acadêmica, de estudar. E quando veio para o Brasil, teve que ser agricultor aqui também. Então, meu avô teve uma banca de frutas no Mercadão Municipal. Legal, até 1998. Ele já é falecido, ele faleceu há 9 anos. Como que era o nome dele? Saburó Aracaki. Olha, e ele é conhecido, até é interessante que a minha avó era muito caprichosa, né? Então eles tinham uma banca de frutas muito famosa no Mercadão. E até minha sogra comprava frutas deles lá antes da gente se conhecer, eu e meu esposo, né? Há muitos anos. E meu avô, por ter esse laço com o estudo,
Ele sempre foi, por exemplo, a pessoa que escrevia as cartas para as pessoas mandarem para o Japão. Olha. Ele gostava muito de ler, ele recebia sempre um jornalzão, assim, japonês, que ele lia inteiro. Era tipo uma revista, eu tenho essa memória da minha infância. E como ele tinha essa visão, meu avô falava muito assim para os meus tios e para minha mãe. Vocês não vão ser donos de quitanda de fruta, vocês vão estudar. E aí, com isso... Ele meio que obrigou, a gente fala assim, ele falou assim, vocês não têm opção, vocês vão ser médicos. Então, minha mãe e meus 3 tios, os 4 fizeram medicina. Olha. Assim, com ele, né, se esforçando, trabalhando para fazer com que eles estudassem. Fomentou muito a cultura do Brasil, porque ele falava, vocês têm que manter as raízes, mas vocês são brasileiros. Então, vocês vão ser chamados pelo nome brasileiro, porque japonês... Eu tenho, né, eu sou Flávia Midori. Mas, assim, ele sempre fomentava muito isso. Vocês têm que estar na cultura do país que vocês também moram, né? Então, meu avô, eu falo que era um cara visionário, um homem de visão, né? Uma pessoa à frente do tempo. E formou os 4 filhos médicos. E meu pai é militar e é carioca. Veio do Rio de Janeiro. Gente boa, gente boa. Gente boníssima. O pai dele também. E aí, meu pai serviu no Recife e depois veio morar em Campo Grande. E aí, conheceu minha mãe, que já tinha feito faculdade, voltado para Campo Grande. Minha mãe é da primeira turma da Universidade Federal de Medicina aqui do Mato Grosso do Sul. Olha mas ela só. foi fazer residência no Rio de Janeiro, de reumatologia. E aí, ela voltou e conheceu meu pai. Então, eu tenho essa mistura japonesa com carioca, né? Deu bom, né? Deu bom. A sua mãe também é reumatologista? Eu sou reumatologista. E a sua mãe também? Minha mãe também. Ah, legal. Então você só Minha mãe é podia escolher a reumatologista. especialidade, médico. Sabe que é engraçado, porque eu sou a filha mais velha de 3 meninas, né? Eu tenho 2 irmãs. E meu pai, ele sempre falava desde pequeno, Flávia, você vai ser médica. Eu falava, mas gente, por que eu, né? Não pode ser as meninas. Não, a única que tem jeito para fazer medicina é você. Aí eu ficava, ai, gente, será? Porque eu sempre gostei muito de várias coisas. Eu não era, assim, aquela pessoa que gostava só de ciências, de corpo humano. Eu sempre gostei muito de literatura, eu sempre gostei muito de arte. Então, eu falava, ai, gente, será que eu tenho que fazer medicina mesmo? E foi até uma questão, assim, para mim. Porque eu falava que sim, né? Porque minha mãe era médica, eu achava bonito, me inspirava na minha mãe. Mas falava, ai, gente, será que é isso que eu quero fazer? Eu não tenho muita certeza, eu ficava sempre em dúvida. E aí, quando chegou na época da faculdade... E eu sempre fui boa aluna, assim, estudiosa, meio nerdona, né? Então, eu falava, é por isso que todo mundo quer que eu faça medicina, porque eu gosto de estudar, né? Então, será que é isso mesmo? E para mim era sempre uma questão. Mas aí, quando foi chegando perto, eu comecei a analisar. Eu até prestei direito, sabe? Eu prestei direito na Federal, em outras faculdades. Teve uma época, assim, no 3º ano, que eu falei, não, eu quero fazer direito, eu não vou fazer medicina. Mas, na verdade, eu acho que com 17 anos a gente nunca sabe, né, direito o que é. Nem sabia o que era ser médico, muito menos o que era ser advogado, porque aí era uma realidade completamente diferente da minha família, que é uma família de médicos, né? Mas aí eu falava assim, ai, gente, e agora? Aí um dia meu pai falou, Flávia, mas você gosta de pessoas, você gosta de conversar, você gosta de cuidar. Então, eu acho que você vai ser uma boa médica. E você gosta de estudar. E até assim, aí eu já tinha feito inscrição na Federal, nas outras faculdades todas para Direito. E aí surgiu a faculdade da Uniderp. Foi o primeiro ano. Minha mãe é da primeira turma da Federal e eu sou da primeira turma da Uniderp. Ah, legal. E aí meu pai falou, Flávia, presta, minha filha, medicina na Uniderp, pelo menos. Qualquer coisa, se você não gostar, você para e faz direito. Direito, às vezes, é mais fácil de passar. Tem várias faculdades na cidade. E aí eu falei, então eu acho que tá bom, vou prestar. E aí eu passei, né, para direito, passei para medicina. E ele falava, você quer fazer as duas? E a Paula fez as duas. Fez as duas, né? Ela contou aqui. Só que eu falei, não. Aí também já é demais. Eu quero viver um pouco, né? Eu não quero só estudar. Aí eu falei, não, então eu vou fazer medicina. E aí, se caso eu não gostar, eu vou fazer direito. Mas eu tinha certeza que eu ia gostar, porque, né... eu vejo hoje eu enxergo, naquela época era muito jovem, né, não enxergava, mas que realmente a profissão é um dado a mais, né, da nossa vocação, é um item. Faz todo sentido. Não é assim, você um meio. é a sua profissão, não é o você fim. é inúmeras coisas, né, dentro da sua profissão. E aí eu fui fazer medicina. É como se fosse uma peça importante, né? Se for um quebra-cabeça, sem aquela peça...
Mas é isso mesmo. É um Faz meio sentido para mesmo. você exercer a sua vocação, mas não é a única parcela da sua personalidade, do que você realmente é, né? Aham. E voltando um pouquinho, fala pra gente um pouquinho sobre a sua infância. Como foi a infância da Flávia? A minha infância, então... eu tive uma infância muito feliz, muito tranquila, com 2 irmãs, né? Então, muitas companheiras. Minha mãe, médica, mas correria, mas meu pai sempre muito presente. Mas minha mãe conseguiu ter 3 filhas em 3 anos e meio, né? Então, assim, era uma Caraca. Quase escadinha, um monte de criança. E então, assim, a gente era muito unida. Nós somos até hoje muito unidas, eu e minhas irmãs. E a gente tinha uma infância muito tranquila. Meus pais, assim, fizeram muito esforço para oferecer pra gente tudo que era bom, que era necessário, não só no sentido financeiro, né? Eles sempre trabalharam muito para conseguir dar pra gente boas escolas, né? Cultura. Então, eu sempre falo que, graças a Deus, eu tive uma família muito estruturada e vejo como os meus pais se sacrificaram em todos os sentidos para oferecer pra gente uma boa infância, com uma boa educação, com valores. Então, isso, assim, fez muita diferença realmente na minha vida. Eu vejo que eu e minhas irmãs, nós somos pessoas muito equilibradas, né? Dentro da normalidade da vida, é claro, né? Sim. Porque ninguém é perfeito, nem assim, né? Não quero Ninguém tá pronto, pagar né? de estar pronta, mas que, de fato, essa vida estruturada, pais que nos deram, assim, muita segurança, ofereceram tudo que estava ao alcance deles, assim, pensando, assim, na parte de estudos, de cultura. Eu vejo também, até assim, hoje eu vejo que meus pais nunca foram de dar muita coisa, assim, no sentido de fomentar, vocês têm que ganhar dinheiro. Não, eles sempre falavam assim, vocês têm que ser pessoas de valor, vocês têm que ter o trabalho de vocês têm que estudar, vocês precisam ajudar as pessoas. Então, eu acho que isso foram os valores que povoaram a minha infância, né? Legal. E isso foi muito importante, com certeza. Você tem alguma memória, assim, saudosista? Eu vi você falando Que do bairro Mercadão, que é? lembrando Sim, do seu avô lá no até Mercadão. esses dias eu fui num restaurante aqui em Campo Grande, pode falar, né? Claro. O Centrale, lá na Padre João Cripa, que tem algumas referências, né, de Campo Grande, assim. E tinha as placas do Mercadão. E eu lembrei muito do meu avô, assim, fiquei muito emocionada até, porque lá eles pegaram umas placas do Mercadão Municipal e colocaram na decoração do restaurante. Tem algumas também cadeiras do cinema, do Que legal. cinema. É Fui bem lá ainda. interessante. Tem um baleiro. Então, assim, várias coisas que remeteram à minha infância. Umas canecas que aquelas canecas antigas as de canecas da casa chopp. do meu avô Muito era legal. cheia daquelas canecas de chopp, que era tipo lembrança de faculdade, né? Então, assim, a gente teve uma infância muito feliz. Eu lembro muito do Mercadão, porque a gente ia lá visitar meus avós, Você morava né? próximo do Mercadão, não? Não. Meu avô morava bem próximo ali do Horto Florestal, era bem pertinho. Mas a gente não morava perto. Mas eu tenho uma infância bem campograndense, né? Mercadão, a gente ia muito no cinema, né? Ali no centro, tenho lembranças 26, disso. né? Na 15 de Na 15, novembro. na 15, é. Campo Grande. Eu lembro que a gente foi assistir Jurassic Park. Que gostoso. E quem mais? Eu tenho primos, então também a gente sempre estava juntos. Meu pai tinha uma chácara aqui pertinho, então a gente também ia muito pra chácara. Meu pai sempre foi muito divertido, muito acolhedor, todos os sobrinhos gostavam dele, então a gente ficava sempre junto. Ele colocava a gente na caçamba da caminhonete e saía assustando as pessoas na rua, fingindo que estava espirrando. É uma coisa que a gente não esquece quando a gente era criança. E a gente dava risada, achava bom. Meu avô chegava todo domingo com caixas e caixas de picolé. Nossa. E aí a gente tomava picolé até fala chega, né? Então, assim, eu tive uma infância muito feliz mesmo, muito, muito tranquila. Que Assim. gostoso. Legal. Você falou aqui que você era boa aluna, né? Que você era Sim. muito boa aluna. E uma das coisas, você falou que você gostava de muitas coisas. Eu também era um adolescente bem assim. Gostava de um monte de coisa, cara. Um monte de Será que é coisa. o perfil será que é o temperamento de Sim, você? com certeza. Gostava de Sanguíneo muita se coisa. interessa por tudo, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Até pro jovem que tá assistindo a gente, né? Como é que foi na parte, por exemplo, que você se identificou com a medicina? Falou, vou fazer isso aqui, né? Que seja na faculdade. Sim. Mas você falou assim, isso daqui que eu vou fazer e é isso daqui que eu vou fazer o que o meu avô me ensinou.
né? Sim. Que levar para as outras pessoas os valores, além de ganhar dinheiro, sabe? Sim, além com disso, porque eu acho que certeza. hoje as pessoas estão focadas em ganhar dinheiro, sabe? Ter sucesso. E acho que o propósito está ficando para trás. Não sei se você Justamente. puder... se você tiver essa memória, sabe? Do dia que você falou assim, putz, um start. Eu acho que como eu tive essa dúvida lá atrás, né? Porque eu sempre gostei muito de muitas coisas e realmente tem a ver com o nosso temperamento, porque os nossos sentidos são aguçados, então tudo chama atenção, né? Então a gente vai se interessando por tudo. E como eu gostava, assim, eu acho que faz 23 anos que eu entrei na faculdade, né? Naquele momento, as profissões também eram muito engessadas, né? Sim. A gente ainda morando em Campo Grande, a gente pensava assim, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser engenheiro, eu tenho que ser advogado. Não tem muita saída. Então, assim, como eu venho de uma família de médicos, minha mãe médica, eu me via meio... Eu gosto de estudar. Eu falava, então acho que não tem um advogado na minha família. Odeio matemática, não entendo nada. Eu acho que eu tenho que fazer medicina, né? Mas hoje, eu acho que eu faria medicina de novo. Não sei dizer. Mas eu acho assim que desde aquele momento, primeiro, realmente, eu acho que nunca foi assim, eu vou ser médica para ganhar dinheiro. Porque eu acho que a pessoa que vai fazer medicina para ganhar dinheiro vai ser frustrada. Muito. Pode até ganhar dinheiro, mas talvez não será feliz. Porque a medicina envolve muitos sacrifícios, muitas renúncias, se você quiser ser um bom médico, né? Então, assim... Eu acho que naquele momento eu pensei muito em ajudar pessoas, né? Eu acho que o que mais do que o gostar de tipo sangue, costurar os outros, essas coisas, isso nunca me interessou muito, tanto que eu não fui para a área cirúrgica, né? Mas eu acho que eu gostava de conversar, de me conectar com as pessoas, de ajudá-las. Então, assim, esse foi, eu acho que o que me motivou. E hoje eu vejo que talvez em qualquer outra profissão eu conseguiria fazer isso. Até Sim. no direito, né? Com certeza. Mas eu acho que a pessoa, quando ela está nessa fase... Hoje eu acho que o mundo se abriu muito mais, né? Para as profissões. A gente consegue enxergar profissões diversas. Profissões que nem existem ainda. Que nem existem ainda. Eu acho que, nossa, tanta coisa vem mudando, né? E convivo. Minhas duas irmãs fizeram direito e fizeram transições de carreira, né? Por várias situações da vida e por afinidades mesmo com o que se gosta realmente de fazer. Então, eu acho que hoje a pessoa tem que sempre, assim, abrir a cabeça. Uma coisa que eu vejo, eu falo muito para os meus filhos, assim, eu tenho um menino de 13 e um menino de 9, eu tenho 2 meninos. Que antigamente eu digo antes da nossa geração, talvez... as pessoas eram sempre movidas a fazer tudo. Por exemplo, um homem, ele era treinado para aprender a mexer com a elétrica em casa, a construir alguma coisa. E essas habilidades manuais vão desenvolvendo quem nós somos também. Sim. Né? A gente não pode ficar preso em uma coisa só. Então, assim, o que eu acho que hoje a pessoa tem que fazer? Abrir o leque, vai fazer uma dança, vai aprender a consertar as coisas, leia... Porque isso vai abrindo o seu horizonte, que independente da profissão que você escolher, você vai ser um bom profissional. Sim. E vai acrescentar na vida das pessoas, né? Aquela coisa, você... Não é bem essa oportunidade, você tem que estar pronto. Justamente. Né? Porque a hora que aparecer... É isso aí. Legal. Vamos partir para o principal aqui, que a gente quer saber. Né? Eu falo bastante. A gente quer começar entrar no assunto dos 4 temperamentos, né? Acho que o que a gente sabe é desse livrinho aqui do Ítalo Marcilli, que a gente, né? Mas é um assunto que a gente quer entender e a gente queria começar que você explicasse para a gente de onde surgiu essa teoria, enfim, essa coisa dos 4 temperamentos. Certo. A primeira vez que eu escutei esse assunto realmente foi com o Ítalo Marcilli, né? Porque eu já comecei a acompanhá-lo nas redes sociais e ele começou a falar e eu falei, gente, isso é interessante. A primeira coisa que vem assim é pra gente realmente se entender. Mas aí depois você vai vendo que você vai entendendo o outro e isso vai fazendo você ter uma empatia pela outra pessoa. Meu marido é colérico, então assim... Tinha atitudes dele que eu falava, não é possível, gente, que essa pessoa é tão irritada desse jeito. Que sofrimento. Como que ele é desse jeito, tão irritado? Ele se irrita por tudo e por nada, né? E aí eu comecei a ter mais empatia de entender que aquela era uma movimentação da alma dele, né? E aí eu comecei a ir atrás. Comecei atrás. E assim,
eu amei, me apaixonei realmente. Comprei o livro do Ítalo, mas aí comecei a estudar e comecei a ver. Eu mexi no microfone aqui. Que essa é uma teoria muito antiga, né? Que Hipócrates, que é assim, o pai da medicina antes de Cristo, já falava dos temperamentos. E Galeno, que também é um médico grego que veio depois de Hipócrates, também dizia e começou a perceber que existia uma forma de receber o mundo e responder a ele diferente. E, assim, eu fiz medicina chinesa também. Eu fiz acupuntura, né? Uma pós-graduação de 2 anos e tudo mais. E aquilo me encantou ainda mais porque eu comecei a perceber que existiam muitas coisas lá da medicina tradicional chinesa que era de outro lugar, que batiam com a teoria dos temperamentos e dos humores que eles falavam, né? Porque eles falavam que dentro dessas 4 pessoas, elas tinham um excesso de um humor, que era o excesso da bile negra, o excesso da bile amarela, o excesso da fleuma e o excesso do ar. E isso existe, assim, um pouco diferente, mas existe também na medicina tradicional chinesa. E existe também na medicina ayurvédica, que é uma medicina indiana. Então, eu falava, gente, realmente, eu acho que isso tem algum sentido. E se a gente for pensar, às vezes até assim, né, a gente já fomos acusadas, assim, de fazer pseudociência, né? Ai, temperamentos é pseudociência. Mas, gente, eu falo que isso é um olhar para o real, para a realidade. Se você olhar a realidade, você tiver esse olhar simbólico aberto, você consegue entender que realmente o fogo é de uma forma, a água é de uma forma, o ar é de uma forma e a terra é de uma forma, assim como as pessoas. Então, essa analogia do símbolo dos elementos que estão presentes na gente, em todo mundo, só que um está predominando, né? E é isso o temperamento. Nós temos tudo dentro de nós? Temos, mas um temperamento, ele se faz mais presente, né? E essa visão simbólica do mundo, das pessoas, é o que é a ciência dos temperamentos, né? Você analisar e ver que simbolicamente aquela pessoa ela tem um reforço a mais de um elemento, que é o fogo no colérico, a água no fleumático, o ar no sanguíneo e a terra no melancólico. E se você for analisar esses elementos físicos da natureza, você vê que eles são iguais ao temperamento da pessoa. Por exemplo, o colérico. O fogo, ele ilumina. Ele expande, ele dá o calor, ele aquece, ele ilumina um caminho. Esse é o colérico, né? Ele ilumina mais. Só que ele também pode virar um incêndio e queimar toda a floresta, né? Porque ele não tem não tem esse senso de proporção. Às vezes ele vai muito à frente. E o colérico é isso aí, o colérico é da ação. O colérico quer resolver. Ele quer fazer acontecer. Ele chega num lugar e ele já fala, por que eu preciso resolver aqui? Eu preciso fazer alguma coisa, pôr em ação, porque o negócio tem que acontecer. Né? Conheço 2. Conhece 2? Conheço 2, é do meu lado. E o sanguíneo fica aqui, né? E o sanguíneo é o ar. O que é o ar? O ar, ele envolve. O ar entra dentro da gente sem a gente nem perceber. Então, o sanguíneo é aquele que chega, ele envolve todo mundo. Ele está em todos os lugares, ele se dispersa, né? É o popular. É o popular. E é o que se distrai, porque o ar vai para lá, vai para cá. O ar não fica parado, você não aprisiona o ar, não é? Uma pessoa que está na fila do banco, assim, que não consegue ficar quieta, já faz amizade com o de trás, com o da frente, pergunta se vai chover, se tá calor. Ele se envolve. Pode ser o sanguíneo. Ele se envolve, é o sanguíneo. A água, ela fica aqui no copo, paradinha. Só que ela também pode virar gelo, pode virar vapor, pode virar um tsunami. E esse é o fleumático. O fleumático, ele fica muito tranquilo ali onde colocam ele. Ele tem essa capacidade de se movimentar, só que a tendência dele é parar onde você deixar. E esse é o fleumático. Só que ele também é úmido, porque a água é úmida. Então, ele também se envolve, ele é empático, ele consegue se conectar com as outras pessoas. Já o terra melancólico, a terra fica parada, não se movimenta. E se você pisar, a sua pegada vai ficar ali na terra. Então, a terra ele tem dificuldade de se
expandir, assim, e ele é marcado por tudo. Então, esse é o melancólico, né? Ele então, sofre mais. Ele sofre mais, tudo impacta ele de uma forma diferente. Eu falo que o melancólico, ele é muito sensível, ele sente muito, só que ele não consegue reagir imediatamente. E ele é marcado para sempre, por tudo que acontece, tanto de bom quanto de ruim. E uma dúvida, assim, que a grande maioria deve ter, e pouquíssimas pessoas, eu acho que sabem sobre os 4 temperamentos, né? Então é legal a gente falar sobre isso, mas cada pessoa ela tem um temperamento específico. Sim. Ela nunca vai ter 2 temperamentos. Sim. Existem algumas pessoas que falam de 2 temperamentos predominantes. Por tudo que eu já estudei, e é a linha que o Ítalo Marcilli segue, e... enfim, vários outros autores que eu gosto, a gente tem um temperamento. Sim. Um temperamento. O que acontece é que os temperamentos, eles são feitos de 2 polos. Quente e frio, seco e úmido. Então, por exemplo, o colérico, ele é quente, então ele expande, e seco, ele delimita, ele é rígido, ele fica ali, ele tem um ponto de rigidez, de inflexibilidade. E essa inflexibilidade, que é a secura, existe no colérico e no melancólico. E o calor da expansão, de ir para frente, de reagir, existe no colérico e no sanguíneo. Então, vamos supor, um colérico, ele é quente e seco. Se ele for mais quente do que seco, às vezes ele pode até ser confundido com o sanguíneo. Como se ele for mais seco do que quente, ele pode se parecer um pouco com o melancólico. Mas sempre existe uma diferença estrutural. Porque se você for parar para pensar, um colérico ele é diferente do melancólico. Assim como o sanguíneo, ele é diferente do colérico, né? Então, assim, eu sempre acredito que existe um temperamento predominante. Mas até assim, o Ítalo trouxe uma denominação que são os aportes, que é quando é mais quente do que seco, quando é mais seco do que quente, e pode, por exemplo, ser mais quente do que seco e ter um aportezinho úmido. Porque o que a gente fala, Júnior, muito? O temperamento é como se fosse o solo de quem nós somos. É aquilo que veio impresso na nossa alma. É a nossa natureza, né? Só que o solo, coisas crescerão por cima dele. E o que cresce sobre o solo? A nossa personalidade, o nosso caráter. Ah, legal. E isso é influenciado por inúmeras coisas. O nosso temperamento é a nossa reação primeira, é a nossa natureza. Mas quando a gente vai tendo maturidade, formando o nosso caráter, desenvolvendo a nossa personalidade, muitas vezes até é difícil da gente definir o nosso temperamento. Interessante. Por isso que nas crianças é mais fácil identificar. Sim, justamente. Né? Porque é aquela reação nativa, né? É como se fosse a língua nativa, como se fosse a língua que a gente aprende a falar desde pequeno. E assim, em crianças é realmente mais fácil, mas eu sempre digo que após os 7 anos é muito mais fácil. Por quê? Quando a criança não domina a linguagem, também, às vezes, a reação dela é mais reativa, independente do temperamento. Né? O meu filho é melancólico, caçula. Mas, quando ele era pequenininho, antes dele dominar mesmo a linguagem, falar, conseguir se expressar, eu achava muito que ele era colérico. Porque eu via que ele era rígido, só que ele tinha uma reatividade, assim, sabe? Que eu falava, gente, esse guri é colérico. Meu marido é colérico. Eu falava, ele é colérico igual o pai dele. Eu consigo ver coisas iguais. Mas conforme ele foi dominando a linguagem, eu comecei a perceber que não. Que tinha coisas que ele preferia não falar. Tinha coisas que situações que ele demorava para se expressar. Foi quando ele começou a dominar melhor a linguagem e quem ele é. Então, assim, eu falo que dos 7 anos até os 20, o nosso temperamento é quase puro, né? Quase puro. Mas, de fato, por exemplo, você ter pais de temperamentos diferentes, as coisas que você passa na vida, as situações, tudo isso vai, às vezes... Ou seja, o ambiente influencia no temperamento. Com certeza. Influencia em tudo, em como você vai pôr esse temperamento para fora, né? Interessante. Lá em casa eu tenho 3, né? Os gêmeos, de 5 anos, e a Carolzinha, de 18. E, assim, eu acho que a gente sabe. A Beatriz é melancólica, porque ela acorda... Geralmente, ela acorda
mal-humoradinha assim, aí você tem que lembrar pra ela que o dia é lindo, que o sol é azul, que o céu é azul, que o sol, né? E ela, assim, ela às vezes não perdoa muito fácil, Sim, ela briga, daí ela lembra, é porque o meu irmão, não sei o quê, não sei o quê. Mas ela tem habilidades mega, assim, artísticas. Eu até te pergunto, a sua pergunta é a próxima, mas eu queria entender também se os temperamentos têm alguma relação com essas habilidades e até mesmo a profissão, porque a Beatriz, ela fica horas desenhando, cortando, colando. Ela tem paciência de coisas manuais, entendeu? Sim, com certeza. Por exemplo, um quebra-cabeça já, gente, não me dá quebra-cabeça, não. Não tem, cara, não consigo. Eu já jogo tudo alto. Eu chamar melancólico pra fazer. Tem alguma relação, assim, do temperamento com a... Então, ó, pessoal, presta atenção. Vocês estão entendendo o papo aqui? Faz muito sentido você saber qual é o seu temperamento. Porque isso influencia em tudo na sua vida. E tem relação, então, também com a profissão? Com certeza, porque os coléricos, por exemplo, os coléricos são líderes natos. Porque eles nascem com esse pulso, com esse impulso de retificar, de agir e de resolver. O colérico é aquele que chega aqui, ele pode nem me conhecer, mas se minha gola estiver toda virada, ele vai falar, com licença, mas eu preciso arrumar essa gola. Por quê? Porque ele tem que arrumar tudo. Ele é da ação. Então, os coléricos, eles são os líderes, geralmente, aqueles empreendedores. Ele tem um empreendedorismo porque ele vai para ação. Então, assim, ele tem essa condição. E ele tem uma força de vontade. Porque, assim, o sanguíneo, ele também é da reação. Então, ele também tem várias ideias, ele é criativo. Só que ele vai se interessando por outras coisas no caminho, né? Perde o foco. Então, o sanguíneo, ele tem essa fama até de não dar continuidade aos projetos. Porque ele... Na verdade, não é porque ele cansa, é que outra coisa já chamou atenção e ele já está interessado em outra coisa, né? O colérico não, ele tem mais força de vontade, então ele geralmente vai até o fim. Só que como ele tem uma consciência muito aguda dos seus próprios predicados, das suas qualidades, ele acha que tudo vai dar certo, porque eu confio em mim, meu taco eu confio, então vamos para frente que vai dar certo. Então ele não é tão analítico. Então, às vezes, ele também vai se jogar em projetos que não vão dar certo, porque ele, primeiro, acredita em si próprio, né? Mas é um empreendedor nato. Uma pessoa que é boa líder, se ela estiver voltada para os bens, né, acima, não para as coisas baixas, porque senão ele também vai ser meio tirano. Mas se ele for um líder voltado para o que é bom, belo, verdadeiro, com certeza ele vai ser um ótimo líder. Já o sanguíneo, como ele é muito criativo, ele tem essa veia artística também, né? Ele é uma pessoa que sempre vai se dar bem conversando com outras pessoas. Ele é empático porque ele se envolve nas conversas, ele se envolve na situação, ele consegue se colocar no lugar do outro, o que é difícil para o colérico. O colérico, como ele é muito voltado para a ação, até ele tem fama de não ser empático. Ele magoa, né? Porque parece que ele não tá preocupado com a pessoa, ele tá preocupado com o objetivo. Ele vem passando em cima de tudo. Ele tratora todo mundo. O sanguíneo não, ele consegue ser mais empático, ele consegue se doer pelo outro. Então, assim, profissões que precisam dessa empatia, dessa comunicação, para o sanguíneo são maravilhosas, né? O fleumático, ele tem fama de ser preguiçoso, né? Porque ele é parado. Mas, na verdade, o fleumático, ele é analítico, ele tem um raciocínio muito lógico, ele é voltado para o concreto, não para o abstrato. Só que ele não reage imediatamente. Então, um delay que a gente fala. Ele demora. Então, assim, um colérico sempre se irrita com o fleumático, porque ele fala, gente, esse homem não vai agir. Meu Deus, essa pessoa precisa começar a agir. E aí ele começa a querer empurrar o fleumático. Mas o fleumático, ele está analisando, ele está pensando na melhor forma e de uma forma muito concreta ali dentro dele. Então, os fleumáticos são ótimos para trabalhos também que exijam uma constância. Eu falo que o fleumático... Eles erram bem menos, né, doutora? Muito menos. Quase não erram. Porque eles pesquisam tudo que precisa pesquisar. Eu falo que é o rio que entra na corrente, ele não para nunca mais. A água do fleumático, quando entra na corrente de um rio, ele vai continuamente. Então, o fleumático é ótimo para aqueles trabalhos que exigem uma persistência, assim, sem pressa e sem pausa, que vai, aquele trabalho Legal. Que é analítico, que vai indo, que precisa ter constância. Então, assim, o fleumático, ele é excelente para isso. E ele também é muito empático.
ele também consegue se colocar no lugar do outro. Então, são ótimos médicos, são pessoas que têm uma frieza para agir como, assim, a emoção é como se a emoção para o fleumático se diluísse nessa água. Então, assim, nada impacta ele de uma forma assim, né, visceral, como exemplo, no colérico e no sanguíneo. O sanguíneo também é reativo, ele não. Então, assim, hoje eu fico analisando, porque naquela época eu nem tinha esse conhecimento, colegas fleumáticos em plantão. Chega uma emergência, ele nem muda o rosto. Todo mundo, você corre pra cá, corre pra lá, o que eu faço? Ele, pega o laringoscópio, vamos entubar. E assim, a pessoa tá ali, parece que tá indo fazer assim, digitar. Eu vou entubar esse paciente, por favor. Pega ali o sedativo. Então, assim, são pessoas frias. Então, assim, nesse lugar de que você tem que manter, assim, uma certa frieza para tomar decisões, o fleumático é excelente, porque ele não deixa a emoção dele envolver ele não deixa a emoção tomar conta da decisão que ele precisa tomar. Ele é muito frio para tomar decisões. Então, em locais assim que você precisa disso, ou que você precisa de um bom mediador, porque como ele não se deixa envolver, a emoção dele, por exemplo, vocês dois brigam. Eu gosto mais do Júnior do que do Werner. Então eu vou defender o... Não, ele não vai. Por mais que ele seja, por exemplo, a esposa dele. Se ela for fleumática, ela não vai querer se doer. Ela vai analisar de uma forma muito fria e verdadeira. Então isso também é legal. O fleumático. E o melancólico, ele gosta da ordem. Ele gosta de tudo detalhado. Ele é muito voltado para o que é perfeito. O melancólico é perfeccionista. Só que o mundo perigo, não é perfeito. Então, ele pode se parar pelo pessimismo de achar que nada é perfeito, ninguém é perfeito, como que tá tudo ruim. Então, realmente, assim, o melancólico é desse jeito. A minha filha tem uma frase, ela fala, não é justo. Cara, isso não é justo, mamãe. E o legal é que eu já tô pensando aqui, por exemplo, uma empresa, se ela tiver as pessoas certas nos lugares certos, é impossível não dar certo. Eu tô aqui olhando os meus funcionários e falo, caraca, esse cara tá no lugar errado. É desse jeito. Coloca o sanguíneo pra ficar quieto. Exatamente. Pra mexer com uma planilha de Excel. Não, põe ele pra atender as pessoas, então, pra vender, a gente acaba colocando, você falando agora, veio na minha mente, colocando pessoas nos lugares errados. E ela não consegue produzir o que ela deveria. Justamente. Por a gente não entender isso, né? E você entender o temperamento do seu... Hoje à tarde até eu vou dar uma aula para um grupo de uma multinacional por Zoom, que um amigo meu me pediu, sobre a liderança e a equipe e os temperamentos. Porque é justamente isso. Quando você entende que a pessoa da sua equipe tem tal temperamento, você consegue extrair dela o que é melhor. Exatamente. A forma melhor dela trabalhar, né? E isso é muito interessante. E uma equipe com todos os temperamentos é uma equipe de sucesso, com certeza. Porque o melancólico vai analisar, ele vai, assim, ver tudo que pode dar errado. Então, ele já vai fazer aquele trabalho que o colérico não faz. O melancólico é o gestor de riscos. Justamente. Porque quem é pessimista é um super gestor de risco, entendeu? Chama isso ele. Mesmo. O fleumático vai pôr as coisas para acontecer. Quando todo mundo estiver cansado, ele vai continuar lá fazendo aquilo, que é aquele serviço maçante, mas ele vai estar lá fazendo. O colérico vai pôr todo mundo para frente, todo mundo para fazer, delegar o que cada um tem que fazer. E o sanguíneo vai dar as ideias, vai dar o entusiasmo. Vai trazer a pizza, vai abrir a Coca-Cola. Vai ser aquele otimista que vai falar, não, gente, vamos lá, vai dar certo, não sei o quê. Vai fazer a ligação entre todo mundo, né? Então, gente, realmente, incrível. Isso é muito incrível. Sim, quando a gente olha, é bem o que você falou, assim, olhar pra realidade e ver como isso funciona. Gente, eu amo estar do lado desses dois aqui, né? Na hora que eles me chamaram pro projeto, eu falei, cara, eu vou. E a gente fez uma reunião semana passada, tava nós 4. E eu vi eles falando. E eu assim, falei, gente, eu não consigo, porque eles estavam falando tanto, falei, cara, eu sei que eu sei que eles são assim, eles são, né? Eles são líderes, então deixa eles falar. E na hora que eu falei, aí eu desembestei a falar, entendeu? Mas foi justamente isso. Mas, queria te fazer uma pergunta aqui. A minha avó sempre assiste o programa, Dona Edviges, mas é muito simples, linda. né? Ai, que legal! Beijo, Dona Edviges! Beijo, Dona Edviges. Ela é muito simples. Aí, assim, a gente falou de várias coisas aqui, se vocês tiverem, eu espero que vocês estejam anotando. Mas uma estrutura assim para as pessoas não esquecerem. A gente já falou que é um mineral, certo? É como se fosse a base, certo? Os 4 temperamentos. E você falou que tem os opostos, certo? Sim. Quente, frio,
úmido e seco. E seco. De uma forma bem simples. Vamos supor que a dona Edvise perdeu o episódio, né? Sim. E eu preciso explicar pra ela. Ó, dona Edvise, minha avó, eu preciso vou trazer um conhecimento pra você aqui, pra você se conhecer melhor, que esse é um trabalho pra vida inteira. Enfim, como é que eu explico pra ela de uma forma mais simples possível? É fazendo essa rosa dos ventos? A rosa dos ventos ajuda muito. E eu sempre gosto de pensar na reação e como ela te impacta. Então, por exemplo, o colérico, ele reage rápido, de forma violenta, e essa reação persiste por muito tempo. Legal. Então, por exemplo, o colérico, reação rápida, alguém xingou ele imediatamente vai xingar de volta. E essa reação vai perdurar nele por muito tempo. Ele vai ficar com raiva até ele resolver. Ele é o fogo. Ele é quente e seco. Então, ele expande e marca. Uhum. Se tiver desordenado, ele queima. Se tiver ordenado, ele ilumina. Ele aquece. Ele abre... frentes. E aí o sanguíneo? O sanguíneo, ele é quente e úmido. Certo. Então, ele expande e a umidade envolve. E ele é o ar. Ele é o ar. Uhum. E qual que é a reação? É uma reação rápida, mas que dura pouco. Então, tipo colérico, mais uma intensidade. Isso. Então, ele tem essa reatividade imediata também. Só que essa reatividade, ela se esvai muito rápido. Então, é aquela pessoa que explode. Ai, desculpa, eu fui demais de intempestivo. Ele já nem já lembra, esquece. já não tá com raiva. E o colérico tá lá. E o colérico tá ali. Aquele sentimento ali moendo. E a mesma coisa para fazer, por exemplo, vamos fazer um podcast. O colérico, vamos, já começa. O sanguíneo, vamos, muito legal. Gente, mas será que esse projeto vai realmente sair do papel? Porque agora eu já tô interessado em outra coisa. Então, assim, a força de vontade dele também parece que se esvai muito rápido, né? Por exemplo, ele briga, xinga uma pessoa, imediatamente já não guarda rancor, já perdoou, já passou, já não tá mais pensando naquilo. Então, é uma reação rápida também, mas ela dura menos, ela é mais fugaz. Aí, descendo o fleumático... Descendo o fleumático e o melancólico, que são os temperamentos frios. Certo. Então, eles não reagem imediatamente. O que é frio contrai, né? Então, o melancólico, ele é frio e seco. Qual que é essa característica nas reações? Ele não reage imediatamente, mas aquilo marca ele por muito tempo. Então, o melancólico, que é a terra, né? Ele não reage imediatamente, só que aquilo vai ficar nele muito tempo. Então, por exemplo, se alguém xingou o melancólico, ele não vai reagir. Só que ele vai se doer com aquilo, talvez para sempre, para todo sempre. Ele não vai esquecer, ele vai lembrar das palavras, ele vai ficar remoendo aquilo dentro dele e ele vai formar um conceito sobre aquela pessoa e aquilo nunca mais vai ser mudado. Virar quase um bloqueio. Quase um bloqueio. Uma crença mesmo. Porque é uma crença. Até a gente fala assim que o Ítalo, no último curso dele, ele fala que o colérico, ele afirma muito. Né? Então, mas ele afirma para fora. O melancólico também afirma, mas ele afirma para dentro. Então, quanto sofrimento, fala né? que o colérico explode, o melancólico implode, né? E o sanguíneo, ele questiona. Só que ele questiona para fora, ele tá sempre perguntando, ele tá sempre buscando. E o fleumático, ele questiona para dentro. Ele tá se perguntando para dentro, ele tá analisando a situação dentro dele. Então, isso também é bem interessante de pensar nesse sentido. Então, a reação do melancólico, como a gente disse, ela é lenta, mas ela persiste. E o fleumático, ele também não reage imediatamente. Então, ele tem uma reação lenta e quase inexistente, porque ele não reage e aquilo passa. Então, para ele, já passou. Ele não vai firmar nada, cristalizar nada dentro dele. Então, é aquele que brigam com ele... Ele parece que nem se importou. Tipo, a pessoa xingou ele, falou um monte de coisa, ele... O fleumático? E o colega fala, você não vai fazer nada? Não, ele esquece. Aí ele esquece, às vezes, tanta coisa que ele esquece algumas datas, não esquece? Sim, porque ele tá ali no E olha que interessante, eu não li os 4 temperamentos, não entendo de temperamentos, muito pouco, já ouvi falar muito pouco, né? Sei quais são os 4, mas, mas só de você falar aqui eu já fico pensando, já sei qual que é a pessoa, já sei quem é fleumático, sanguíneo, é muito legal. É muito já tá aqui, eu vou lá. O legal é isso, porque existe também
também os perfis comportamentais. Sim. Que daí você... Que é o DISC, que você tem até softwares que fazem essa análise. Mas os temperamentos... É muito legal. É muito fácil de... Muito fácil assim. Não, é muito Depois fácil. que Eu já você tô aqui estuda, falando, com esse podcast, todo mundo vai aprender. Sem dúvida. Olha pra sua casa agora, olha pro seu marido, olha pro seu filho. Presta atenção naquela briga que você tinha. Não, já vou chegar em casa e falar, meu amor, eu sei porque você é estressado. Lá em casa, eu entendi meu agora. marido é fleumático e eu sou colérica. Gente, meu marido é uma bênção. Porque eu sou uma colérica em reabilitação. Eu já magoei muitas pessoas, né? E hoje eu vejo isso, principalmente quem é da nossa casa. Porque no seu trabalho, você dá conta de segurar a onda. É quando você chega em casa... Que as pessoas que você mais ama, que você deveria, você acaba magoando, né? E lá em casa que é 2 coléricos. Nossa! 2 coléricos. Agora eu vi, que é 2. Pega fogo. Eu percebi ao longo do tempo que eu era muito inconveniente. De falar, assim, sabe? Aí você solta uma piada assim. Por falar demais. Entendeu? Passar do ponto. Sim. Né? E acho que o sanguíneo faz muito isso. Muito, porque o sanguíneo, como ele é muito leve... Às vezes meio sem noção, assim. Ele é aquele que às vezes faz uma piada fora de hora. Sim. Né? Porque assim, Fazia ele muito. tá... Assim, tá todo mundo tenso. Mas assim, ele é ótimo pra quebrar climas. Sabe quando tá todo mundo tenso, não sabe como falar? Ele chega, ele fala de um jeito que ninguém vai se ofender. Sabe? Ninguém se ofende. Olha, eu falo, o sanguíneo é o melhor pra dar bronca em alguém. Porque ele não vai ofender a pessoa não vai nem perceber que ela tá sendo chamada a atenção, sabe? Porque ele tem um jeito malemolente de passar a informação. Só que realmente, às vezes, ele passa do limite. Brincadeira tem hora que não é hora de brincar. Outra coisa, ele às vezes... eu falo, eu sou sanguínea, né? Vocês percebem que eu tô dominando a conversa. Mas assim, o sanguíneo, ele às vezes floreia as histórias. Porque ele gosta de atrair atenção. É um bom contador de história. É um ótimo contador de história, de piada. Então, eu sempre falo, você quer um conselho, sanguíneo, pra falar menos? Floreie menos suas histórias. Se você pensou em 4 histórias pra contar, conta 2. E consiga perceber o cansaço no interlocutor. Se você perceber que o seu interlocutor tá ficando meio, ai meu Deus, você já para de falar, né? Porque o sanguíneo, ele vai se empolgando e se todo mundo vai dando atenção pra ele, aí ele vai falando, né? Ó, a doutora falou uma coisa legal agora, que são os pontos de atenção, né? Sim. Não existe um perfil correto e um perfil errado. Não. Inclusive, acho que até no livro o Ítalo fala que talvez o fleumático é o perfil que consegue chegar mais perto do equilíbrio emocional, da inteligência emocional. Mas fala pra gente os pontos de atenção, então. O que o colérico tem que cuidar? O que o... né? Você fala pra gente aí. Ótimo. O colérico, ele realmente, como ele é muito voltado pra ação, ele tem que ter esse cuidado. Que, às vezes, as pessoas são mais importantes que os objetivos, porque senão, ele não é que ele... É a natureza dele. Então, é interessante quem tá junto perceber, para ver que não é de propósito que ele faz isso, mas ele tá com a boa intenção de fazer tudo acontecer, mas parece que no meio do caminho ele vai perdendo as pessoas, né? Então, assim, é sempre ter esse olhar empático. O colérico tem que ter um olhar empático. Outra coisa, eles são mesmo, têm um raciocínio agudo, eles têm uma visão de mundo muito boa. Então, assim, eles acabam se sentindo um pouco superiores que quem é mais lento. Tem que lavar o ego todo dia. O colérico tem que sempre pensar assim, eu falo isso muito pro meu marido. Tudo que você tem de bom é graça. Não veio de você mesmo, Boa, querido. Isso é sua natureza que te favoreceu, né? Porque ele tem o coisa de eu consigo. Eu sou assim, olha a minha força de vontade. Eu começo a fazer dieta com ele e eu sanguíneo, ele colérico. Não vamos comer isso. Eu falo, ai, por favor, um pedaço. A minha força ele não de vontade é incrível. Eu falo, é porque você é colérico, isso é sua natureza que te favoreceu. Não é porque você é muito bom, não é porque você é melhor que eu. Então, isso o colérico tem que pensar sempre assim. Fui agraciado com boas características, mas é graça. Não é só eu que sou o bonzão. Então, eu acho que o colérico tem que pensar nisso. Cuidado para não magoar as pessoas. Sim, porque como ele não é... Ele odeia drama. Porque ele fala, tá, você tá aí fazendo esse drama, vai resolver alguma coisa? Não vai, vamos pra ação. Então, ele odeia drama. Ele odeia bajulação. Não suporta que fiquem bajulando ele, porque isso demonstra uma fraqueza, uma inferioridade da outra pessoa. E ele detesta fraqueza. Então, ele não gosta que fiquem puxando o saco dele, que fiquem bajulando ele não suporta. Mas ele tem que ter sempre
a humildade de pensar, essa pessoa é diferente de mim, mas essa pessoa merece o meu amor. Ele tem que fazer isso. Eu não vou me irritar por qualquer coisa, porque também, assim, ele se irrita por bobeira. Muito fácil. Por bobeira. Por bobeiras, assim, que realmente, às vezes, consomem a energia dele. Então, eu acho que o colérico sempre tem que pensar nisso. Eu não vou me irritar, eu vou ter calma. Isso faz parte do processo da pessoa. A pessoa é diferente de mim. Tem que ter essa humildade de perceber que realmente... Não respira, é toda colérico. essa... respira, né? Esse papo tá legal, tá outra... bom. Vamos aprender muita coisa aqui. E até assim, muita gente fala pra mim, você não gosta de colérico? Eu falo, gente, eu amo os coléricos. Os coléricos fazem a roda girar. Exatamente. Nossa, graças a Deus eu falo que eu tenho um colérico na minha vida. Minha sócia colérica também, a Fabrícia Reumato, porque fazem as coisas acontecerem. Mas, assim, às vezes perdem o senso da proporção do que é importante, né? No momento. Então, vão tratorando mesmo todo mundo. Então, outra coisa que eu sempre falo para os coléricos, aproveita o trajeto. O final lá, a chegada, não é só o mais importante. Vai olhando as flores, vai curtindo o caminho. Eu tenho aprendido isso. Que isso é importante, porque senão fica a jornada, só né? Isso, curtir a jornada. Mas realmente, são pessoas que fazem a roda girar, são as pessoas que... Falando de... O Paulo era... O apóstolo Paulo era colérico. Ele era tão assim que ele matava os cristãos, né? Porque ele era aquele do impulso, eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas quando ele se converteu, ele foi o homem que evangelizou o mundo, que escreveu as cartas, que mandou, que fez assim sem parar, né? Então, realmente, os coléricos têm esse impulso, mas eles precisam ter esses cuidadinhos. Não se irritar, pensar antes de falar, ter um pouco mais de amor, assim, de empatia com os outros. Mas eu acho que é basicamente isso. E o sanguíneo, isso. doutora? Ponto de atenção. O sanguíneo, pensar mesmo antes de falar, segurar um pouco, né? Porque eu acho que o sanguíneo acaba, né, falando demais. Sempre aprender a dizer não e saber a sua medida. Porque eu vejo que o sanguíneo é muito assim também. Tudo ele fala sim. Ele acha que ele vai dar conta de fazer tudo, de atender todo mundo, de se envolver em 300 projetos ao mesmo tempo. Então, assim, ele tem que aprender a falar, não, isso eu não consigo. Começar a entender as suas reais capacidades. Porque senão ele acaba ficando com fama de que promete e não cumpre. Porque ele prometeu com a boa intenção mesmo. Mas ele não dá conta de fazer, porque ele já se envolveu em tantas outras coisas, promete, né? Promete muita coisa, né? Promete muita coisa. E outra coisa que eu acho que o sanguíneo tem que fazer é aprender a se aprofundar. Porque ele também fica muito na superficialidade. Muita coisa, né? Muita coisa, ele vai indo, mas não se aprofunda em uma coisa só. Então, eu sempre falo para os sanguíneos, se aprofunde, escolha um assunto e se aprofunde naquilo. Escolher um trabalho dentro de vários, naquilo você vai se aprofundar, você vai estudar e tenha apreço por terminar, mesmo Legal. que demore. O sanguíneo tem que aprender a terminar. Senão ele começa vários projetos e não termina, ele lê 10 livros ao mesmo tempo e não termina nenhum. Ele começa, por exemplo, qualquer objetivo que ele faz, começa a academia e já muda antes de conseguir resultado. E também o sanguíneo, assim como o fleumático, eles são muito sensíveis ao mundo externo. Então, ele acaba caindo no apetite concupiscível. Ele quer o que é gostoso, o que é bom. Então, assim, o sanguíneo tem que aprender a se sacrificar um pouquinho. Então, é importante fazer silêncio, fazer jejum, tomar um banho gelado mesmo, acordar. Eu sempre falo bastante para os sanguíneos do minuto heróico, né? Que é, tocou o despertador, levanta. Não fique enrolando na cama, porque senão você vai perder tempo ali. Começa o dia vencendo a batalha contra o seu corpo. Minuto heróico. Perfeito, minuto heróico. Um livro, inclusive, livros me ajudaram muito. Porque eu fazia isso. Começava projetos, não terminava, isso me dava uma frustração. Eu falei, gente, não sirvo pra isso. Aí eu peguei um livro pequeno. Eu comecei a estudar leitura e comecei a pegar um livro pequeno e terminei. Eu falei, cara, eu terminei uma coisa. Sim. Eu consigo terminar as coisas. E aí eu comecei a terminar e virou. Sabe? Isso mesmo. É isso que eu faço com meu filho. Eu tenho um filho sanguíneo, o mais velho é sanguíneo. E eu sempre falo, você tem que começar e terminar. Não importa quantas coisas você vai fazer, mas isso você vai fazer até o fim. Então, para ele também é importante, para ele conseguir. E outra coisa é dominar isso, porque ele é assim.
Mãe, o que tem pra comer hoje à noite? Ah, arroz, feijão e carne. Ah, não, uma coisa mais gostosa. Ele só quer comer o que é gostoso, entendeu? Cara, é incrível, assim, a gente vai sair daqui, isso aqui é uma aula, né? Tô apaixonado uma aqui. super aula. E seria muito importante os pais entenderem muito sobre Com isso. certeza. Pra direcionar o filho, né? Seria totalmente diferente se os pais... Isso devia ser obrigação na escola, Nossa, os pais aprenderem isso na escola, né? Completamente. Eu falo que a fase que é onde a gente mais precisa aprender temperamentos é na educação dos filhos. Me corrija se eu estiver errada. Sabe assim, quando o pai fala assim, olha, ele tem 4 filhos. 2 deu certo, 2 não deu certo. Fala, nossa, não sei o que aconteceu. Eu criei totalmente igual. Esse é o problema. Aí é dificuldade. Eles não são iguais. Eles não são iguais, né? Cada um tinha que ter sido criado de um jeito. Isso, eu concordo completamente. Eu vejo meus 2 filhos, que eu tenho um melancólico e um sanguíneo. Nossa... A abordagem de um é pessimista ao extremo, o outro é otimista ao extremo, sabe? Totalmente então, extremo. Então, você tem que frear, o outro você tem que... Vamos, não, é lindo, olha que legal e tal, né? Mas falta os pontos de atenção do melancólico e do fleumático. Do melancólico. O melancólico tem que ter essa visão... otimista da vida. Então, ele sempre tem que estar cultivando a beleza perto dele, porque isso traz um pouco de otimismo, né, para a vida. E ele, o melancólico sofre porque ele vive um paradoxo. Ele é da terra, mas o olhar dele está na eternidade. Ele consegue enxergar a perfeição que vem de Deus, não a perfeição do mundo. Só que como ele está na terra, ele começa a ficar nesse dilema, né? Ele fica assim, meu Deus, eu vejo a perfeição, mas nem eu atinjo a perfeição. Então, é isso que traz o pessimismo. Então, ele tem que cultivar a beleza perto dele, as coisas boas. Cultivar a beleza na prática é natureza. Obras de arte, música de boa qualidade. Ele tem que ter isso. O melancólico também, então, buscando saber que o mundo não é perfeito, ele vai cobrar menos das pessoas. Porque como ele exige essa perfeição, inclusive de si próprio, ele começa a cobrar a perfeição das outras pessoas. Então, parece que nunca ninguém tá bom o suficiente para ele, né? Então, ele começa a se isolar, não querer muito contato com ninguém. Então, ele tem que entender que o mundo não é perfeito. E aprender a perdoar, talvez, também, né? E, assim, o perdão realmente é uma decisão, né? Não é algo que a pessoa tem que fazer um esforço. Eles têm mais dificuldade, sim. É o perfil, assim, o temperamento que tem mais dificuldade de perdoar. Mas ele tem que fazer esse esforço. Então, assim, a natureza dele é de não perdoar, de querer ficar mais quieto. Ele tem que ir tentando, né, sair dessa zona. Então, assim, sempre ter um amigo sanguíneo, né? Alguém sanguíneo para dar essa leveza pro melancólico é muito bom. Muito bom. Assim como o melancólico traz a profundidade, né, pro sanguíneo. Então, eu acho que pro melancólico esse é um ponto de atenção importante. Entender que as pessoas não sentem tudo como ele. Então, assim, não quer dizer que a esposa sanguínea não tá sentindo a dor dele, né? Tá sentindo a dor dele, só que ela não vai demonstrar desse tanto. Tanto que, assim, os conselhos, os pontos de atenção do melancólico, eu sempre gosto de dar conselho para quem convive com o melancólico, né? Que é assim, ouça, ele precisa ser escutado e sentir que você tá escutando de uma forma, assim, inteira. Aí ele começa a se abrir. Ouça e abrace. Ouça e abrace. Porque a minha filha é melancólica, às vezes você dá um abraço nela. Porque resolveu ele quer o problema. Se sentir acolhido. Como ele tem dificuldade de demonstrar e ele é, assim, retraído, ele parece que ele tá sozinho no mundo, que ninguém entende ele, que, né? Então, ele tem que se sentir acolhido. Então, ouça. E outra coisa, não menospreze os sentimentos dele. Porque eu faço, às vezes, como eu sou sanguínea, muito isso com meu filho. Porque eu tô muito triste. Ah, mas isso não é motivo pra você ficar triste. Pra ele é. Tem que validar. Então, tem que validar. Eu sei que você tá triste, eu sei que isso é chato, mas olha como existe o lado bom. Aí você mostra o lado bom, mas antes valida o sofrimento. Porque às vezes eles sofrem por umas coisas assim tão bobas para quem não é melancólico, né? Então, assim, a gente tem que fazer isso, porque você validando, ele se sente inserido, né? Eu vejo assim, o filho melancólico, ele gosta muito que você conte situações que você também sofreu, por exemplo. Ai, porque eu não fui bem na prova. Puxa, sabe que quando eu era criança, um dia eu também não fui bem na prova. Aí ele fala, nossa, realmente, ela também já sofreu isso. Então é normal, né? Não sou só eu. Porque também quando eles ficam felizes por muito tempo. Eles são amorosos, né? São super amorosos, super carinhosos.
O melancólico, como ele é muito profundo e sensível, ele sempre tem que estar envolvido com fazer o bem para o próximo. Porque isso alimenta a alma dele, né? Ele se sente muito bem ajudando. Então, ele sempre tem que também buscar algum trabalho beneficente, uma forma de ajudar as pessoas, porque isso traz muita satisfação interna para ele. E você falando aqui me traz algumas memórias que eu lembro meu avô falando do meu pai. Larga de frescura. Sim. Tem muitos pais que falam isso pros filhos, né? Meu marido larga de que é frescura. colérico. Se fala. E é realmente, esse bate-papo vai ajudar muitas pessoas. Muito legal, porque vai mudar um pouco o conceito. Não é frescura. Vamos acolher, entender e mostrar o lado bom, né? Isso mesmo. O melancólico precisa disso. E ele tem um potencial altíssimo, né? A gente fala que o melancólico é a memória do mundo, porque ele grava e tudo dentro dele, né? Então, assim, o melancólico tem um potencial artístico, um potencial de realização de uma forma ordenada, só que ele precisa ser estimulado, senão ele vai se fechando, ficando triste. E qual que é o problema? Se isolando, né? Se isolando. E o melancólico, como ele não demonstra muito, os pais de melancólicos às vezes fazem isso. Vão falando, e acabando, né, assim, às vezes com autoestima. E como ele não reage, ele fica quieto. Só que aquilo está cristalizando dentro dele. E aí, um dia que você se der por si, você já criou uma barreira intransponível com seu filho. Você não acessa mais ele. Você não conecta mais. Não conecta mais. Oh, gente. É diferente do fleumático, que às vezes vai tomar bordoada, mas ele não vai se impactar com aquilo. Então, ele vai continuar ali. Agora, o melancólico, não. Quando ele cristaliza uma emoção dentro dele, ele dificilmente muda de Ele é ruim, ideia. como dizem. Ele não Ele muda é de ruim. ideia. O melancólico é aquele que você fala assim, você gosta de tal pessoa? Não gosto. Mas por quê? Não gosto. E ele não vai nem te falar, às vezes, por quê, mas ele não vai conseguir fazer. A pessoa não consegue acessar e mudar a opinião que tem dele. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Com os filhos, principalmente, com a esposa, né? Falamos todos os pontos Falta do fleumático. fleumático. O Ponto de fleumático, atenção. ele tem que entender que realmente ele gosta de ficar parado. Então, assim, ele tem que se deixar pôr em ação. O colérico põe muito o fleumático em ação, o sanguíneo também, porque movimenta, e ele tem que aceitar. Porque quando ele vai, ele deslancha, né? E o fleumático também, como ele não demonstra muitos sentimentos, porque ele fica lá quieto, ele tem que entender que, às vezes, as pessoas precisam saber o que ele pensa, né? Ninguém tem bola de cristal. Senão, assim, às vezes a mulher do fleumático fala, eu nem sei, ele não fala que eu tô bonita, nem que eu tô feia, não sei se ele gosta Nem de que mim. me ama. É, porque ele não fala que me ama. Não, fleumático, você tem que saber demonstrar. Por mais que você demonstre muito com atitudes, porque você é empático, às vezes tem que saber falar, tem a hora de falar, né? Tem que falar. E eu acho que do fleumático o mais importante é isso, é se pôr em ação, né? Não ficar, porque a tendência dele é se acomodar, ele se acomoda até em situações ruins e fica bem. Fica ali pleno na situação ruim, tá tudo bem aqui eu vou ficar. E ele tem que saber fazer essa análise para ele se pôr em movimento, que aí ele consegue modificar muita coisa, porque também analisa de uma forma muito concreta, então também tem a capacidade de mudar a realidade, de fazer grandes coisas, né? Na verdade, a gente sempre vai reagir dessas formas, porque a gente Sim. nasceu assim. Mas a partir de hoje, desse podcast, você vai entender como você funciona. Nossa, eu E vou aí- sair daqui transformado. Então, e a hora que você for reagir como você deveria, você toma consciência daquilo e faz um esforço. Isso. Não usa isso como uma muleta. Então, ó, você vai ter que me engolir, amigo, porque eu sou colega. E o bicho vai pegar. Não. E aí, eu tomar consciência daquele processo e agir de uma maneira diferente. Eu sempre né? falo, nada de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci Cresci assim, assim. você sempre assim. Não. Muito legal. É Santo Agostinho que fala, conheça-te, aceita-te e transforma-te. Né? A gente tem que se transformar. Muito bom. Então, a gente se conhece. E esse é o grande... Essa ânsia de autoconhecimento não é pra gente ficar falando pra todo mundo que a gente é assim, que a gente é sabe. É pra gente se conhecer, se aceitar e se transformar, né? Ô, Júnior, a gente tem que ir pra roda de tereré. Temos que ir Mas pra vamos dar um Roda minuto só pra doutora falar do Vamos lá, Tempere, então. sim. Sim. Aí a gente vai pra... Tempere-se é um projeto que veio de mim e da Mariane Mariano, que é uma endocrinologista, minha colega de turma. Nós somos médicas há 23 anos. E
há 18, né? Entramos na faculdade há 23. E conversando sobre temperamentos e o atendimento dos nossos pacientes, a gente começou a perceber que realmente cada paciente de cada temperamento merece uma estratégia diferente de abordagem, que isso modifica a forma como eles respondem ao tratamento. A Mariane, sendo endocrinologista, no emagrecimento, que é uma pedra no sapato de tantas pessoas, né? E a gente conseguiu desenvolver um programa em que a gente explica tudo dos temperamentos, cada temperamento, e fizemos bem especificamente como cada temperamento age em relação aos hábitos alimentares. A Mariane fez aulas no curso sobre cada hábito alimentar. Pessoas que comem padrão beliscador, compulsivo, comer emocional, comer monótono. E aí a gente conseguiu fazer essa ligação com os temperamentos e dar várias dicas de qual é a melhor abordagem dietética, de exercício físico, de remédio ou não, o tipo de profissional que tem que buscar. Aí, no nosso curso, a gente tem, então, aulas sobre os temperamentos, aulas sobre os hábitos alimentares, aulas sobre como os temperamentos influenciam nesses hábitos alimentares. E a gente fez e-books para consulta rápida, que ficaram muito legais. Fizemos também uma aula extra muito interessante sobre o temperamento dos filhos e as estratégias alimentares para as crianças. E um e-book sobre esse assunto também. Então, para quem quer aprender como comer melhor através do seu temperamento e também quem quiser conhecer um pouco dos temperamentos, vai adorar o nosso curso. Oxe, que legal. Eles encontram esse curso no Instagram de vocês, Instagram, né? tem Qual o que é? O link da O bio. meu é @Flávia Tavares do Couto e o da Mariane Mariano de Oliveira. Legal. Deixa eu confirmar. Que o da Mari agora... A eu gente também coloca depois, a gente esqueci. procura e coloca, né? Na legenda. Não preocupa. Vocês vão adorar. Ficou muito Com lindo. certeza. Fica a dica, então, aí, pro Bom, e pessoal. agora nós Mariane temos, Mariano. nós Mariane temos a Mariano. nossa roda de tereré. E a roda de tereré, nosso quadro conhecido, não tem muita resenha, né? A pessoa pega a guampa, é quase um de frente com o Gabi, nosso momento aqui. Mas fica tranquila, né? A te gente dar não uma, vai te então. colocar na berlinda, você vai responder da melhor forma possível, a gente vai fazer perguntas rápidas, vamos dar uma respirada e vamos fazer. Bora lá. Sabrina, começa. Tá, eu vou dar um tereré pra doutora respirar aqui. E a primeira pergunta, doutora Flávia, a gente queria que você dissesse pra gente quem é você, sem falar da tua profissão. Quem é a Flávia, né? O que ela gosta, o que ela faz. Quem é a Flávia Tavares? A Flávia Tavares é uma pessoa apaixonada pelo ser humano, que busca se conhecer para melhor servir. Ai, ótimo. Qual é o seu primeiro pensamento ao acordar? Você acorda, a primeira coisa que você A pensa? primeira coisa que eu penso, que eu peço quando eu coloco o pé no chão é que eu converso com Deus e falo que tu sejas o meu universo e que eu faça a sua vontade nesse dia. Uau. Tem alguma paixão, Flávia? Eu sou apaixonada por livros. Massa, massa. Já Indica gostei, um já. aí pra gente. Delícia. Tem Tem tantos, vários. Inclusive de temperamentos vários. Depois eu vou falar pra Fala você. pra mim uma coisa que tira a Flávia do sério. O que me tira do sério? Que tira um sanguíneo do sério. É difícil, hein? Eu sou bem calma, É assim. difícil. Mas fazer mal às pessoas que eu gosto me tiram do sério. Uau. Eu fico passional, assim, reativa. Legal. E me diz um valor seu inegociável, aquele assim que você nunca abriria mão porque você quer dormir à noite com a consciência tranquila. Qual seria? A profissão da minha fé, Legal. com certeza. É meu valor mais inegociável. Eu acho que eu vou acertar. Já fiz respondi aqui, mas qual a pessoa que mais marcou a sua vida até agora? O que mais marcou a minha vida? Puxa, são tantas, né? Principalmente da minha família. Mas eu acho que hoje pensei nele, né? Não sei porquê, quando comecei a falar, eu vou falar do meu avô. Eu ia chutar ele. Com Que legal. certeza, com certeza. Dá pra escrever um livro da história É, dele. muito história dele é interessante. muito Ele é bem linda. conhecido, eu lembro dele. É. E qual a legal. sua principal virtude? A minha principal virtude... Eu acho que... Puxa, é tão difícil, né? Falar de si próprio. Mas eu acho que hoje...
Puxa vida, que O difícil. colérico busca a temperança, né? Que é o temperança, autocontrole, né? O fleumático, eu não sei. Vocês são meio desorganizados? Pode ser a ordem, não sei. Não, eu não tenho ordem nenhuma, né? É o que eu mais busco. Mas eu acho que a minha virtude, eu acho que é a caridade, assim. Legal. É olhar o outro, né? É tentar ajudar de qualquer forma que seja material, seja espiritualmente, ajudar as outras Muito pessoas. dos temperamentos ajuda nessa parte espiritual, né? Muito. Sim. Nossa, outra coisa Você falou que muito dá de pra alma falar aqui, acho que você falou umas... muito. Inclusive, a gente sobre tem que o trazer de novo. direcionamento espiritual Pra pra falar cada dessa parte. temperamento. Fala em uma Isso é palavra. perfeito. Colérico, caridade, não é? Não tem uma Colérico, a caridade. O melancólico, os que eles têm que buscar, né? buscar. O melancólico, a esperança. Uhum. O sanguíneo, a ordem. Uhum. E o fleumático, eu acho que é a magnanimidade. Ele profundo. tem que buscar Legal. coisas grandes, né? Legal. E qual que é o seu propósito de vida? O meu propósito de vida é realmente fazer a diferença na vida das pessoas através de uma mensagem de amor, de caridade, seja isso, né, no meu perfil do Instagram, que eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal e temperamento, seja na minha clínica, né, no meu dia a dia, cuidando de pacientes reumatológicos. Eu acho que é fazer essa diferença levando o amor. Tem algum sonho que você não realizou, que você pode compartilhar com a gente e que você gostaria de realizar? Puxa, essa semana foi meu aniversário, na segunda-feira. E eu falo que, obrigada, que todos os meus sonhos ficaram muito pequenos perto de tudo que eu já recebi, sabe, de Deus, assim. Então, eu costumo falar assim, não é que eu não sonho, eu sonho, mas eu sempre peço que seja o sonho de Deus na minha vida, assim, que aconteça. Porque hoje eu penso, eu queria uma família. Nossa, Deus me deu uma família tão maravilhosa, com seus defeitos, com suas, né, dificuldades. Enfim, então assim, mas eu acho que um sonho que eu tenho, eu queria muito levar os meus filhos para conhecer a Itália. Já que Que legal. pra conhecer E os qual santuários da nossa igreja. legado a Flávia gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar um legado de serviço. É o que eu passo para os meus filhos. A gente veio nesse mundo para servir ao outro. É isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. A gente se colocar em ordem de batalha para servir, para fazer a diferença na vida do outro. Você sabe que essa história do sonho, tem até uma frase que eu gosto muito, que o maior dos nossos sonhos é muito pequeno perto dos projetos de Deus na nossa vida. Com certeza. Eu sempre falo assim, eu quando vou sonhar, eu sonho uma kitnet. Aí Deus vem e me dá uma mansão. E isso falando de frutos do espírito, né? Claro que nem de coisas materiais, que eu acho que quando a gente abre o olhar para isso, a gente vê que as coisas materiais são tão pequenas, né? Perto de tudo que a gente pode conseguir, assim, de espiritual mesmo na vida, né? Sim. E quanto mais a gente ajuda e impacta as pessoas, mais Deus investe na gente. Sim, né? é verdade. E isso é um dos projetos, isso é um dos propósitos do nosso podcast. Muito Sim. bom. Uau. Impactar as pessoas. Mas, Flávia, me diga uma coisa. Você conhece alguém que tem uma história de vida legal, e que possa inspirar as pessoas que estão em casa ouvindo a gente, assistindo a gente, que deveria estar aqui? É que agora nós somos amigos, né? Quero de novo. Adorei. Eu acho que, nossa, tantas pessoas que teriam histórias interessantíssimas para contar, né? Agora sim me veio na cabeça o Padre Aldir, Ah, da legal. São João Bosco. Uhum. Que eu acho que é uma pessoa incrível, colérico, apesar dele falar que não. Ele fala que ele é formado. Mas que tem, né, assim, muitas histórias boas para contar. Falei da minha irmã, né, que eu acho que também é a Fernanda, que teria uma história de empreendedorismo, assim, muito interessante. E aqui de Campo Grande, mais Se lembrar de alguém, você me fala. te falo. E a gente sempre faz uma pergunta no final. A gente tá indo pro final e a gente tem que trazer ela de novo, cara. Muito bom, amei, cara. Você daqui impactado. Tem mais conexões Cara, nos muito temperamentos. A gente gostoso, podia muito falar de gostoso. várias. Ixi, tem tanta coisa pra gente falar de temperamentos. Muito. E outro assunto que eu acho legal é das ilhas de estabilidade. Você já viu? no meu Sim, Instagram? do Saulo Barbosa. Saulo.
São as ilhas estabilizadoras durante o dia, para você ter uma vida ordenada e feliz e sem ansiedade. É tipo uma rota, hábitos diários, né? Então a gente vai... exercício Na próxima físico. temporada do ele. Novocast, a gente te chama para falar das ilhas de estabilidade. A pergunta final que a gente deixa é assim: se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer em todos os celulares, não tem como o Sanguini distrair, porque vai aparecer no celular dele, vai aparecer na TV, vai aparecer em todos os lugares a sua mensagem. Que mensagem você deixaria para o mundo inteiro? Como disse São João Bosco, Deus nos fez para o outro. Uau, Ah, maneiro. Legal. muito bom. Vamos servir. Serviço, né? Né? Serviço. Gente, eu saí daqui impactado. Com certeza vocês vão amar esse episódio. Foi muito bom. A gente aprendeu muita coisa aqui. Eu tô muito feliz. Muito obrigado, Flávia. Fiquei Obrigada encantado. a vocês. Muito bom mesmo. Eu adorei. Vou querer voltar. Com né? certeza, voltará. Você tem que voltar. Não, e até para explicar assim, que trazemos histórias inspiradoras e também pessoas que podem contribuir com o seu desenvolvimento pessoal. Que esse é o nosso propósito do podcast, fazer com que você saia da tua zona de conforto, fazer com que você acredite que dá para ser melhor, né? Que aqui no Mato Grosso do Sul a gente pode crescer. Você vê, a doutora se formou aqui, fez a residência dela aqui, hoje está aí bombando nas redes sociais com o Tempere-se. Então você também pode. Ela é igual a gente aqui, ó. Tomou E ela tereré nos com a ajudou a se gente. conhecer, né? Esse podcast vai ajudar muitas pessoas a se conhecerem, né? É isso aí. Entender algumas coisas. Bate-papo extremamente edificante, galera. Então compartilhem, curtam isso aqui, vamos viralizar isso aqui para as pessoas se conhecerem e se transformarem como a doutora trouxe aqui. Demais, obrigado, tá? Obrigado pelo seu tempo e pela entrega. Foi muito bom mesmo. Que legal. Que Obrigada, Flávia. Um beijo. E não assiste sem seguir o canal. É muito importante. Segue o canal. É verdade. Valeu, gente. Valeu, Novocast. Até a próxima.